Boa tarde, amigos. Estamos aqui nesse singelo estúdio que a gente ainda vai transformar num estúdio perfeito para todos. Estamos aqui, Marcos Vinícius e o nosso entrevistado de Santa. Boa tarde, como é que vocês estão? Tudo bem? É uma honra estar aqui prestigiando o novo podcast, etc. Etc e tal. Etc e tal, é isso aí. Muito sucesso aí para vocês e obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz. E vamos lá, ó, que o tempo corre e a gente tem que fazer muita pergunta para esse homem, hein? Quem tiver qualquer pergunta aí, pode mandar para a gente, que a gente vai fazer para ele. Quem quiser saber o Pix também, pode com certeza! A gente dá o Pix de todo mundo aqui, ó. Se pode pedir que a gente está mandando. Mandem seus regalitos, mandem seus likes. Compartilha a live, por favor. Então, ó, para quem ainda não conhece, De Santa, o nome dele é Renato, né? Mas o nome dele, o que ele é conhecido como De Santa. Isso, né? Ele é, vamos lá, tatuador, body piercing. Body piercer. Estudante de modificação corporal e também músico. Músico. Ele já viajou, foi para o México, voltou, já foi para vários lugares. Ele tem uma bagagem muito grande para contar para a gente. Se não der tudo hoje, a gente promete que vai continuar fazendo, inclusive vão ter várias lives com eles. Vamos fazer vários conteúdos juntos e a gente precisa muito da ajuda de vocês, hein? Dando ideias, perguntas, mas por enquanto vamos lá. Como que você começou, De Santa? Com a tatuagem? A tatuagem eu comecei em 96, né? Não, 97. Eu comecei a ter um contato que eu queria ser body piercer, né? E estava tudo acontecendo, muita coisa lá de fora aparecendo sobre isso. E aí eu decidi que eu queria ser body piercer. Na época eu fui bem criticado porque ninguém via isso como profissão, mas eu estava teimoso, eu queria fazer e acabei... Eu trabalhava no McDonald's à noite, e aí eu fui morar num estúdio de tatuagem com uns amigos que vieram do Japão, né? E aí, tendo contato com o piercing, eu acabei me interessando pela tatuagem também, pelo convívio lá no estúdio, e aí aprendi os dois. Depois de 2 anos, eu acabei saindo lá do estúdio e fui morar tatuagem sozinho. Aí foi a hora que tudo começou, tive que comprar os materiais que eu não tinha, né? Aí chegava para os amigos, falava, e aí, vamos fazer uma tatuagem? Aí os amigos, não, vamos, mas eu pedi o dinheiro antecipado e aí eu comprava os materiais para poder fazer a tatuagem. E eu conheci a tatuagem, isso foi mais cedo, né? Desde a adolescência que eu acabei fazendo uma tatuagem. E aí tive mais interesse em fazer mais tatuagens, mas não pensava em fechar o corpo de tatuagens. Isso aconteceu com o tempo. E assim, a sua primeira tatuagem, você ainda lembra o que foi? Lembro, é um tribal que eu fiz lá na 24 de maio, no Polaco, né? E aí foi o início de tudo, isso aí faz muito tempo já atrás. Um abraço aí para todos os tatuadores aí do Brasil, do mundo. E isso abriu grandes portas aí para mim nesse mundo, né? Porque eu não tinha nada a ver com isso. Eu trabalhava em escritório, trabalhei no McDonald's, trabalhei em outras coisas bem aleatórias desse mundo aí da tatuagem. Assim, do dia da primeira tatuagem para hoje, o que você acha que evoluiu mais? Principalmente para você estudar, o que aconteceu de melhor na sua carreira? A tatuagem, ou o piercing, ou agora a modificação corporal? O que você encontrou de melhor? Então, é tudo como se fosse várias vertentes, né? Só que tudo é como se fosse um casamento, tudo faz ali parte
do mesmo mundo, assim, tem ligação com o outro. Então, do piercing, eu fui conhecer a tatuagem, da tatuagem a modificação corporal, só que na época que eu comecei, a internet estava começando ainda, né? E aí não tinha muitas informações, a gente tinha que ir pessoalmente nos estúdios, correr atrás de ideias, de dicas para poder estar facilitando mais o nosso trabalho e ganhar mais conhecimento. Só que muitos tatuadores não gostavam de falar as dicas, né? Era que nem mágica naquela época. Então, às vezes você via alguma coisa e aí você voltava para o estúdio e tentava fazer o que o cara estava fazendo para poder evoluir. E isso foi bem lento. Hoje em dia, tem internet também, antes tinha, mas não era assim. Mas a internet, hoje em dia, você tem acesso a tudo, você sabe os melhores materiais, como fazer um tipo de sombra, um tipo de traço, e isso facilitou muito a nova geração, né? A geração que está vindo aí, e tem grandes artistas aí que, com 1 ano de tatuagem, já realizam grandes trabalhos, né? Antigamente, você demorava vários anos para poder evoluir, hoje em dia eles evoluem aí em meses. Eu vejo muito assim, né? Principalmente mulher. Mulher é danada para chegar no tatuador e falar: eu quero o nome do meu namorado. Tem. Você dá um aviso? Ou você deixa tatuar? Antes eu avisava, né? Mas aí eu tava assustando todos os meus clientes, ninguém queria fazer mais. Hoje em dia eu deixo, porque eu vou fazer o quê? A pessoa está no momento ali achando que é amor, que é aquilo, mas depois mais para frente vê que não é isso. E aí tem esse processo de fazer e depois cobrir, né? Porque eles voltam lá, às vezes muitos não voltam, fica com vergonha, vai em outro lugar, mas é isso aí, é o momento, né? Você tá ali achando que vai ser para sempre e aí você eterniza aí na sua pele, só que a tatuagem é uma coisa que não vai sair, né? Então aí tem esse problema e ainda tem muita gente que faz nome, sim, até hoje tem muita gente que faz, e eu também não critico porque acho que é o momento ali que a pessoa está vivendo e independente do que acontecer no futuro, teve as coisas boas também, e aí você pode só lembrar as coisas boas. Aí, e quando a pessoa pergunta, dói? Você fala a verdade? Eu falo, não falo, só que eu não sei se a pessoa entende como o nível que eu falo que dói, né? Porque na costela dói de um jeito, na cabeça de outro, no braço é outro tipo, tem lugar que a pele parece ser mais fina, lugar onde toma sol a pele é mais, né, resistente, não sei assim, e aí tudo isso influencia, se é na perna, se é no braço, se é no pescoço. Então, antes de você fazer sua tatuagem, você tem que pensar bem, né, no desenho e também pensar no lugar que você vai fazer, se você vai aguentar a dor, porque você precisa estar imóvel para o tatuador realizar um bom trabalho, e também se você não vai se arrepender no futuro, né? Então é isso aí, tem que pensar direitinho antes de fazer, é bem pensado, não é agir na emoção e pensar no que você está carregando no seu corpo, porque tem coisas aí que tem vários significados e às vezes as pessoas fazem por moda também e mais para frente você descobre que essa imagem não tem nada a ver com você, entendeu? Agora eu vou partir um pouquinho para vocês olharem a experiência dele com a tatu, com a modificação corporal. Ó, ele tem bastante tatuagens, a gente vê, né? Várias tatuagens no rosto. Agora tem uma coisa que é muito interessante, eu não sei se todo mundo conhece. Você pintou a parte branca dos olhos. Isso, não foi feito nem aqui no Brasil, né? Não, isso foi, eu fiz lá na Argentina com o meu amigo do Uruguai, o Alexander Cabreira. Eles injetaram a tinta de tatuagem pura, preta, por trás da membrana da esclera. Então, eles injetam com uma agulha de insulina, com uma seringa e agulha de insulina. Então, eles atravessam a membrana e a tinta fica retida por trás da esclera.
Muita gente pensa que é feito com máquina de tatuagem, não é. Acho que não sei, acho que nem existe, nem teria como fazer isso com máquina de tatuagem. Então a tinta é injetada, existem artistas que injetam um ponto, faz uma pulsão no olho e a tinta espalha. Tem artistas que fazem dois, tem artistas que fazem 3 pontos e depois já está coberta a esclera totalmente. A partir de 20 minutos já vai tomando toda conta do globo. Não muda nada a visão. Eu enxergo normal, mas assim, tudo tem um risco, né? Eu não aconselho a ninguém fazer, porque cada um tem uma fisiologia e aí o meu pode dar certo, mas o seu pode não dar, então você já tem que estar preparado aí para também não dar certo. E é irreversível, né? Irreversível, não tem como voltar atrás, não tem como... Já ouvi casos de gente que injeta tinta branca depois, mas não fica totalmente branco que nem era antes, fica mais ou menos um cinza meio diferente. Não faz legal, né? Não faz certinho. Quanto mais tinta você injetando, você vai criando, deslocando a membrana, né? E a gente conversou aqui um pouquinho antes, ele foi contando as histórias dele e a gente vendo que, olha, cada história tem a da tatuagem que você fez aqui na lateral. Vocês estão vendo, né? Essa é o 666 que eu fiz na escarificação. A escarificação é uma técnica ancestral, tribal, antiga, né? Então, onde se remove a pele e a própria cicatriz do lugar onde foi removido, ela fica uma queloide que ela fica no formato do desenho que você queria inicialmente. Então, tem umas que ficam mais saltadas, tem uma que fica mais rente na pele. Tudo depende de vários fatores para ela poder ficar mais aparente. Então, essa é uma técnica tribal que hoje em dia ainda é usada assim, poucas pessoas conhecem, mas isso se chama escarificação. As cicatrizes, né? Escarificação com remoção de pele. Tem a escarificação também que não remove a pele, é só os cortes, e aí essa aqui foi retirada a pele do local. E a da orelha? A da orelha, essa de cima? Essa primeira de cima. Essa de cima eu cortei para deixar num formato meio de morcego, né? Tem uma raiz meio gótica, então eu gosto de tudo isso, de Drácula, essas coisas, Nosferatus, e aí eu quero deixar minha aparência mais voltada para esse lance meio gótico, meio terror, e aí eu fiz a orelha. Foi a modificação mais dolorida que eu já fiz. Fiquei 6 dias sem dormir muito bem. E aí, foi isso. Assim, antes de eu perguntar mais umas coisas que tem, eu vou falar uma coisa aqui que é muito importante ser dito. Mesmo que você veja o De Santa, que para mim é o Renato, que a gente veja ele assim na rua, tem gente que fala assim, nossa, esse cara é uma fera. Gente, não é nada disso. Nada. Não tem nada a ver o que ele é por fora com o que ele é por dentro. Talvez ele seja muito melhor que qualquer um de nós aqui que esteja aqui com o cabelinho penteado, todo arrumadinho, que está andando na rua todo arrumadinho e tal. Não tem nada a ver com isso. Não. Isso aqui é um modo de vida, é o que ele escolheu. Ele é tipo uma vitrine do trabalho dele. E é uma boa vitrine. Vou te dizer, você tem muita coisa para descobrir com ele. Cada tatuagem tem uma passagem, né? A tatuagem ancestral, elas eram feitas como se fossem passagens de rito, né? Cada nível que a pessoa atingia numa tribo, ela ia adquirindo tatuagens para mostrar que ela passou para outra fase. E a tatuagem, hoje em dia, é isso. Mesmo na era diferente,
fora da tribo, a tatuagem significa a mesma coisa. Ela traz essa raiz ancestral, essa raiz de passagens de fases ou eternizar momentos na sua pele, ou então mostrar o que você é por dentro, né? Coisas que você imprime na sua pele para mostrar a sua singularidade, no caso. Peraí, pode deixar ela entrar? Deixa eu entrar. O pessoal já conhece ela, a fera. Vem aqui. Ei. Não, no fio não, aqui. Aqui, ó. Vem cá, vem cá. Para quem não conhece, é a Tina, mas todo mundo já conhece ela. É a Tina! É a mais conhecida aqui no famosa da TV. internet. É a famosinha. Então, uma coisa que eu queria saber também, de você, aquela história que você me contou, é muito importante a gente saber quando que essa parte da pintura dos olhos começou, que foi com as duas gangues que você falou de dentro. Eu vi um documentário nos anos 2000 sobre isso, né? Uhum. Apareceu do nada na televisão um documentário onde apareceu dois rapazes, um com o olho meio preto e outro com o olho vermelho, e eles estavam numa cadeia de segurança máxima, e aí eles falaram que fizeram com tinta de caneta, que aquilo era para separar as gangues dentro da prisão. Mas a história não se resume só isso. Tem um cara chamado Luna Cobra, que ele foi levar a esposa dele para fazer um procedimento no oftalmologista, e ele viu o oftalmologista injetando algum tipo de medicamento na esclera, e aí ele teve a ideia de jogar tinta, e aí isso foi passando, e estamos aí já... tem amigos meus com 13 anos já que tem EIBAL, enxergam normalmente. Também tem gente que, né, não tiveram essa sorte. Tem gente que, né, perdeu um pouco a visão, sim, claro. Sim. Como por isso que tem tudo que é novo, né? Tem uns que dão certo, tem outros que não. Tem que pensar bem, tem que estudar antes de fazer, mesmo sendo com artistas bons, a gente não sabe o que vai passar, e você tem que tá ciente do risco, né? Do que você está fazendo. Como tudo tem risco, até uma cirurgia com médicos especializados, com cirurgiãos, tem o risco de dar errado também. Então, a vida é assim, você tem que estar ciente do que você vai fazer e arcar com as consequências, né? O alargador também, você começou em que ano? O alargador comecei em 94 para 95. Primeiro eu comecei com uma perfuração normal, com um brinco normal de farmácia, né? E aí eu fui alargando com espetos, com pedaços de madeira, porque era tudo muito novo isso aí, eu não tinha muito conhecimento do que eu estava fazendo, né? E aí depois eu deixei fechar e depois fui fazendo de novo, aí com mais conhecimento, fui vendo que eu não podia deixar a pele tão fina para não poder estourar, né? E foi indo até chegar no ponto que eu queria, que é nessa orelha eu tô com 62 milímetros, nessa que eu tava com 58, agora deu uma retraída, porque eu mudei as joias, e aí eu vou voltar a alargar um pouco mais daqui para frente e vou deixar já assim, já tá bom. E agora vamos para a língua, né? Outra modificação. É o tongue split, né? O tongue split é a divisão da língua. A língua deixa como serpente. Dói? Dói. Na hora eles injetam anestésico. Anestésico. Como é? E fica muito tempo sem comer, assim? E depois do corte, eles costuram dos dois lados para não juntar novamente, né? E aí você fica mais ou menos 3 semanas sem comer comidas sólidas. Tudo batido no liquidificador, com colher, e aí você depois vai se adaptando novamente a falar rápido, né? Porque às vezes enrola um pouco quando você faz o procedimento para poder falar um pouco mais rápido, e aí você vai acostumando com isso, e vai voltando a comer e fazendo exercício para movimentar as duas partes da língua. E assim,
Uma vez eu escutei, na época que o Gugu Liberato ainda tinha aquele programa, ele falando assim, tem um cara, levou um rapaz no programa e falou assim, eu tenho 90% do corpo tatuado, e eu vendi a minha pele para os japoneses. Uhum. Não é assim. Essa é mentira, né? Porque a compra de pele humana, ela originalmente começou no Japão, né? Só que assim, o cliente, ele achava a pessoa que queria ser a tela e o artista que ia fazer e o tipo de desenho que ia fazer. Então não é assim, eu tenho o corpo inteiro tatuado, eu vou vender minha pele. Isso aí é mentira, né? Então, isso aconteceu muito no Japão. Hoje em dia já não se existe muito comércio de pele, só que o desenho, a obra de arte era escolhida pelo cliente e escolhido o artista que ia fazer isso. E aí eles pagavam metade do dinheiro para a pessoa em vida e metade para a família depois quando ela morresse. Difícil de acreditar. Aí a gente não sabe o que acontecia, né? Agora eu vou falar uma coisa aqui. Quando nessa sua carreira de cantar música, essas coisas assim, como é que começou isso? Foi primeiro a tatuagem, depois foi pela música? Quando eu comecei a cantar, né, eu entrei para uma banda de metalcore, new metal. E aí eu entrei eu queria entrar numa banda. Na verdade, eu sempre quis cantar, ser vocalista. Até hoje, né? Até hoje você quer ainda? Não, hoje já canto solo mesmo, né? Solo Mas mesmo? se tiver que fazer uma participação com banda, sim. Beleza. E aí aquela ansiedade de entrar numa banda, eu falei que tocava baixo, mas eu não tocava, eu estava aprendendo ainda. Depois que eu entrei na banda, eu falei que queria ser vocalista, e aí eles fizeram uma reunião, acabei virando vocalista, e aí a gente começou a fazer vários shows por aí, por vários bares São Paulo interior, e aí com o tempo a gente se separou, porque acabou que morreu 2 guitarristas da banda, primeiro morreu um, e depois morreu o outro, e aí a banda se separou, e aí eu comecei a minha carreira solo aí na música, só que aí eu já fui para as minhas origens, que era o hip hop, rap, né? E com isso eu associei a tudo que eu já tinha escutado e fiz uma mistura, e agora eu tô aí fazendo o som que eu sempre quis fazer, sem um estilo definido, mas assim, misturado, uma coisa nova aí para estar aí mostrando o que eu gosto. A sua carreira é mais você tem ela mais aqui no Brasil ou no México? Eu acho que eu sou conhecido mais fora do Brasil do que aqui no Brasil. Porque se você for em alguns lugares assim do México, Argentina, El Salvador, Honduras, e aí se você falar algum artista daqui que canta, talvez, muitas vezes eles não vão conhecer, mas eu quase certeza que eles vão conhecer, porque como eu morei fora, a imagem foi divulgada, fiz vários shows, e agora as pessoas estão vindo me conhecer esse trabalho meu na música aqui no Brasil. E você, assim, já conseguiu fazer, nem que seja por pequenos shows, já conseguiu fazer o que todo artista sonha em fazer, né? Ter uma plateia. Eu fiz vários shows lá no México, já cantei em outros lugares, outros países também, e só que eu não fiquei preso só isso, porque eu pensava que para você cantar, você tinha que fazer vários shows, tá aparecendo, mas hoje em dia, com uma expansão da internet e a criação de várias plataformas digitais, você tem um grande leque aí de possibilidades de cantar e ninguém te conhecer e você receber uma remuneração boa por isso. Porque, por exemplo, tem plataformas que contabilizam as suas músicas e elas são escutadas no mundo inteiro. Então, toda hora a gente clicando, a gente ouvindo, e isso vai somando, isso vai criando recursos, né? Que a gente, que nem fala lá no Rio de Janeiro, recursos para tropa. E aí vai vindo, vai contabilizando, e a gente vai recebendo uma das plataformas, assim,
que eu conheço que é legal também é a ONI-RPM. A ONI-RPM também, ela faz a distribuição para todas as plataformas digitais, e aí você acaba recebendo por isso. E se tiver um show também é legal, porque você pode mostrar a sua música ao vivo e também ganhando seguidores ali locais, né? Mas a melhor ferramenta que tem aí para quem canta e para outras modalidades de quem quer vender a sua imagem, seu talento é a internet. Quem escreve as letras das suas músicas? Sou eu que escrevo. A maioria tem o quê, assim? Você usa o quê? Procuro falar um pouco de política, mensagens subliminares, falar um pouco sobre o espiritual também, né? E também mostrar outra realidade, uma realidade que... uma mescla de terror nas minhas músicas, assim, mas sem fazer apologia a nada, um modo diferente das pessoas enxergarem aí o mundo. Tá vendo só? Eu não avisei para vocês? Isso daqui é um doce de rapaz. Ele não é bravo, não. Ele é calmo. Fala bem lento. Aí ele mostra a língua, então não corre, né? Não. E outra coisa que eu ia perguntar da sua carreira, vamos supor, se você tivesse o mesmo sucesso que você tem fora, como você está falando, tivesse aqui, aonde você acharia que você ia ser mais bem remunerado? Aonde que você acharia que seria melhor para você? Aqui no Brasil? Se você tivesse a mesma carreira. Que, de repente, ser contratado por alguma gravadora grande, uma gravadora que esteja disposta a mostrar estilos diferentes, que não esteja mostrando só o que está na moda, que dê oportunidade para a cena underground também, a gente mostrar nosso trabalho aí de uma forma diferente, né? E eu acredito que seria fazer shows, videoclipes melhores, né? Porque com a gravadora você já vai ter mais recursos para poder estar fazendo clipes mais elaborados, e isso ia ganhar bem mais espaço aí no meio do público. Você falou de uma coisa que eu me esqueci de perguntar. Na hora que você estava falando que você mesmo escreve as suas letras. Que tem hora que também você mescla um pouco da parte espiritual. Eu já sei que você já foi até evangélico e hoje você é para outro segmento, né? Como que o pessoal do evangélico te trata? Como que ficou isso? Hoje em dia existe muito preconceito, né? Não só dos evangélicos, como a intolerância religiosa existe em qualquer outra religião, porque todos querem puxar a sardinha para o seu lado, né? Então, sim, eu acredito que enquanto não tiver o respeito à educação, vai ser difícil poder ampliar essa visão espiritual de poder ensinar as pessoas que não existe só uma só coisa, né? Existem várias vertentes. A gente ainda não conhece a nossa verdade. A gente passa... Tem gente que fala, essa é a verdade. Não é, você não sabe. A verdade não existe, você, né? A gente passa a vida inteira tentando conhecer Deus, tentando conhecer várias coisas, mas a gente não conhece nem a nós mesmos. Então, o princípio principal é você conhecer você mesmo, você saber que tipo de pizza que eu gosto de refrigerante, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. E aí, você se conhecendo, você já vai estar dando um grande passo aí para estar evoluindo como ser humano e poder aprender mais, porque você não pode correr sem você saber andar, entendeu? Então, você tem que ir devagar, com calma, primeiramente conhecer a ti mesmo, e isso é um grande mandamento para você estar vivendo no meio da sociedade, respeitando os seus semelhantes. O respeito é tudo, né? Não só em todo lugar o respeito cabe. A gente tem que ter respeito por tudo, por uma vontade. Eu gosto do meu cabelo liso, eu gosto do cabelo cacheado, você gosta das suas tatuagens, eu gosto. Cada um tem um gostar. Respeitando esse gostar de cada um, eu acho que a pessoa
já está fazendo um grande benefício. Que muita gente fala que você vai ser uma má influência, tá? Uma pessoa má influência. Mas ninguém é má influência se você tiver a sua mente forte, sua mente fortalecida. Se você acha que uma pessoa pode ser uma má influência para você, ou uma doutrina, alguma coisa, é porque a sua mente ainda não está firme nos seus propósitos, entendeu? Então você tem que primeiro se conhecer, se fortalecer, fortalecer a sua mente, não deixar te enganarem com coisas para você participar de uma sociedade, para você fazer parte de um grupo. Você é livre, você pode fazer o que você quiser. Não é porque você vai pensar uma coisa que você vai para o céu, ou para você pensar outra, você vai para o inferno, entendeu? O cachorro aqui deu um espetáculo, calma, saiu todo mundo bem. Né? É um pincher, mas tá mordendo mais que pitbull. Pitbull raivoso. Ela pode aparecer também. Tá com o áudio ali, ó. O áudio tá certinho? Beleza. A gente, assim, tem uma coisa que também, outra coisa que ele falou que gravou muito para mim. Ele tem o sonho de ir para os Estados Unidos, para o mundo todo, né? Você tem essa vontade de ter esse conhecimento. Sim. E ele manifestou que foi fazer a pedida do visto, foi pedir o visto, né? Eu fui pedir o visto, fiz o pedido do visto americano e foi negado, né? Mas aí a gente vê que ainda existe muito preconceito. Aí, galera, que fornece esse visto, que é isso, hein? Mas eu não critico também eles, porque o que acontece? Só o Brasil mesmo que deixa entrar todo mundo aqui é a casa da mãe Joana. Você vai fazer isso lá fora, você vai sofrer várias consequências severas. Então, a gente tem que quebrar isso aí que o pessoal pode vir lá de fora aqui também no Brasil e fazer o que quer, porque isso é errado. Porque lá fora você não vai fazer o que você quiser, que nem eles fazem aqui, entendeu? Então isso serve para a gente ver que lá fora eles são rígidos, mas aqui eles querem escancarar e fazer o que eles querem aí, que nem na época de carnaval, de festas, e aí a gente abraça todo mundo como se tivesse oba-oba, mas não é assim. Quando vocês quiserem sair lá para fora, vocês vão ver que lá fora não fazem bagunça que nem fazem aqui, entendeu? Então tem que se conscientizar aí também para dar uma segurada e também não abrir as portas assim totalmente aí, como fazem, porque eles não dão chance também para a gente ir para fora, porque tem um controle bem forte sobre isso. E que na sua vontade, assim, para sair fora do Brasil, não é que você queira deixar o Brasil, é que você quer adquirir mais conhecimentos, né? Eu quero conhecer outras culturas, né? Poder conhecer mais sobre o mundo que eu tenho para mim. E isso, trazer para cá e aplicar aqui também no Brasil, né? Porque o Brasil é o melhor lugar de todos para viver. Todo mundo às vezes fala, tal lugar é bem melhor, mas aqui é o único lugar que é tranquilo. Aqui você pode fazer churrasco a hora que você quiser. Aqui a gente tem muito conforto. Tem lugar que não tem esse conforto, que nem você vai lá para outros lugares, você não vai poder fazer o que você faz aqui, sair para um lugar e no outro dia ficar dormindo de ressaca, ou então ficar um dia sem trabalhar. Tem lugar que você tem que ficar trabalhando todo dia dali e vivendo no limite mesmo, né? Só para poder estar em outro país. Seria mesmo pela experiência de vida, né? A experiência de ver, conhecer outras pessoas, troca de informação, e essa é a globalização, né? Essa aí o plano disso, de que logo mais todo mundo vai falar vários idiomas, ou talvez só um idioma, e globalizar todas as culturas como se fosse uma. Você me falou que no TikTok você tem quantos? TikTok? No TikTok estamos indo aí para quase 700 mil seguidores, né? E o que você acha dessa nova vertente que surgiu na sua vida? Foi tudo muito novo, porque nada foi planejado, foi acontecendo
Uma vez eu ouvi que você não precisa ver a estrada inteira, você entra no seu carro e você liga o farol e você vai vendo só metros à sua frente, mesmo na escuridão. E é assim que funciona a vida. Você não precisa se preocupar tanto com o futuro, porque o futuro não existe ainda. Então você vai indo pouco a pouco, avançando frente, vai acontecendo as coisas sem você esperar. Só que assim, na sua intenção, você tem que ter uma meta, né? Para você poder atingir aquilo. E nesse meio tempo vai acontecer coisas que aí vai mostrar se você quer seguir ou você pode ir para outro lugar. Você não está predestinado para uma coisa, entendeu? Você pode mudar isso. Só que assim, tudo vai levar só para um lugar, que é o que? A morte, que é o que? A sua experiência aqui. Você vai passar toda a sua vida aqui fazendo o que você acha que é legal na matéria, só que quem está aprendendo aqui é o seu espírito, e aí, quando acabar, você vai para outra sala de aula, em outro lugar. O que você espera encontrar lá do outro lado? Né? Você acha que há um outro lado? Eu acredito que quando nós morremos, a nossa energia ela se dissipa. Então, o nosso lado positivo vai para um lado, o nosso negativo vai para o outro, e essa energia ela é utilizada para criar novas criaturas, dependendo da dosagem que o nosso cientista criador vai fazer, né? Aí ele pode tanto injetar mais energia positiva como energia negativa, então só positiva, uma coisa assim. Mas todos têm o positivo e o negativo, é um equilíbrio, né? Por isso que sempre, desde o começo, existia sempre o bem e o mal, Deus e o diabo, é o positivo e o negativo. Um depende do outro para poder estar girando o universo. Um só não faz isso girar. E o que você espera daqui para frente da sua carreira? E se você, os seus planos para o futuro? Eu sempre fiz vários planos, várias coisas, várias noites sem dormir, né? E hoje em dia eu levo uma vida assim mais tranquila, eu deixo as coisas acontecerem e vou vivendo cada dia, tentando absorver o máximo possível do que eu estou vivendo, visualizando, e isso vai acrescentando na minha alma, no meu espírito, o que eu tenho que aprender aqui onde que eu tô. Quem quiser te achar nas redes sociais. Estamos em todas as plataformas digitais também, Deezer, Spotify, com as músicas, YouTube, Apple Music, e também nas redes sociais, né? Tudo, Spotify, Deezer. Estou como @desanta_oficial com 2 Fs. E ainda tem a linha de vestimento, bonés, relógio. Tem uma marca de roupas, a De Santa. Eu já estou trabalhando com essa marca há 5 anos que ela está no mercado, né? Começamos com bonés, e aí agora já temos calça, moletom, relógio, bonés também mais sofisticados do que no começo. Tem também toucas, tem uma linha aí que está crescendo a cada dia, a marca está vendendo, aí aonde que nós vamos aí, sempre estamos vendendo para nossos amigos e futuros clientes. Quem quer te contratar para um evento, te acha como? Você pode me mandar mensagens aí por privado nas redes sociais, na rede lá do Insta, né? Pode falar? Pode. E aí, pode. E também tem os meus e-mails lá também, nas bios, né? Vocês podem estar entrando em contato aí, a gente pode ver o que está fazendo. Vou estar lá na Bahia, daqui 2 meses, Vitória da Conquista, um abraço para todos aí da Bahia. Estou ansioso aí para conhecê-los aí na Expo Tattoo da Bahia, Vitória da Conquista. E olha aí! No Binomo. Me leva na mala. É legal viajar, né? Quando você viaja, você aprende muita coisa. Como é que ela é? Como
como é que é a música? Qual? Guadalajara? Guadalajara, Guadalajara, la atenção está em mim quando brinca ela empala. Guadalajara, Guadalajara, sou o Merameri, não andamos com chavalas. Gente, olha, agora uma novidade, vai ter mais. Vai ter mais. A gente vai se juntar aqui, pelo menos uma vez por semana, a gente vai começar a combinar isso ainda. Se vai ser uma vez por semana ou de 15 em 15 dias. E vamos sair fora também, vamos para o centro da cidade. Quem tem curiosidade sobre o centro da cidade, quiser mandar, se inscreve no canal, no podcast, tem aqui, ó, a Val Chapeuzinho, para quem quiser conhecer. Marcos VQR. Isso, baterista. Aí estamos todos aqui. Aí, engolidor de espada, entorta garfo com a mente. Pode mandar para a gente te ver. Qualquer coisa diferente. Estamos aqui todo mundo preparados. Tá bom? Olha, muito obrigado, De Santa. Que Deus te abençoe muito. Olha, obrigado pelo convite. Muito sucesso aí para vocês. Obrigado a todos. Vamos estar sempre juntos, não esqueçam, tá bom? Aqui agora vai ser constante. Então fica sempre de olho no sininho para ser avisado. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Inscreve no canal. O canal é podcast, etc e tal. Podcast, etc e tal. Tá? E se quiser seguir a gente aí nas redes sociais, o meu é Val Chapeuzinho. O meu Marcos VQR é a mesma coisa no YouTube, no Instagram, Marcos VQR, TikTok também. E o De Santa é De Santa em tudo que é lugar também. De Santa. No Brasil e fora do Brasil. E se Deus quiser, nos Estados Unidos. Tá bom? Ó, beijos a todos. Saludos? Saludos. Saludos a todos. Beijo. Tchau. Ó, tchau, beijo da Val Chapeuzinho. TikTok. E até a próxima. Até a próxima.